Boa noite, povo de Deus. Eu estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Novamente, falar mais um pouco desse livro tão abençoado. Esse hoje é a Bíblia da minha esposa. Hoje eu vou estar falando sobre o livro de Provérbios, um livro abençoador para quem realmente quer usá-lo para conhecimento e entendimento. E vou estar hoje falando vou estar usando como texto base o capítulo 16, do versículo 16 ao 22 do livro de Provérbios, onde diz assim a palavra de Deus. Provérbios 16, a partir de 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Esse livro, o livro de Provérbios, um livro cheio de ensinamentos práticos para o dia a dia, que você vai estudar, você vai aprender e você vai colocar algumas coisas em prática na sua vida. Esse livro tem me ensinado muita coisa, tem me instruído, e eu precisava estar mais aprofundando mesmo nesse livro para poder aprender um pouco mais, porque esse é um livro que é voltado basicamente para o temor do Senhor e para desviar do mal. Esse é um livro que nos ensina a desviar do mal, a desviar da queda. E como que surgiu a questão da sabedoria? Se a gente olhar lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, na Almeida Fiel, Almeida Revista Atualizada, na João Ferreira de Almeida, né, diz assim no 1 Reis 3:9. A história onde Salomão teve um sonho. Salomão teve um sonho, onde Deus falou para ele um sonho e deu para ele sabedoria. E logo após ele escreveu o livro de Provérbios, um pouco após. Mas ficou assim a palavra do Senhor. No capítulo 1 Reis 3:9 diz assim: o teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este tão grande povo? Salomão falando de Deus, no versículo 12 respondeu assim: eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Deus, ele realmente ouviu para Salomão, as preces de Salomão, e deu a Salomão um coração sábio. O interessante é que Deus falou com Salomão. Como Deus falou com Salomão? Isso, através de um sonho. As pessoas parecem que perderam muito a questão da sensibilidade com Deus na área dos sonhos, na área das revelações através de sonhos. Mas Deus fala através de sonhos. Eu vivo falando isso em meus vídeos, está aqui uma prova viva. A diferença é que quando você está buscando a Deus, os sonhos são claros. E há sonhos realmente que não são de Deus. Esse é o grande perigo. Pessoas que não querem ter uma comunhão com Deus, não querem viver uma vida plena de conhecimento de Deus, mas todo sonho que tem, que é uma revelação de Deus, que acha que é um sonho de Deus, tem que tomar cuidado com isso. Mas Deus sim fala através de sonhos. A Bíblia inteira fala disso. E não é diferente aqui no livro de Provérbios. Usando esse texto, o texto base foi 16, do 16 ao 22, né, no livro de Provérbios, vamos usando aqui também do 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 e 12, confirmando essa passagem. Agora, interessante, quando Salomão pediu sabedoria e prudência para julgar esse povo, lá em Jó 28, capítulo 28, versículo 28, na NVI, diz assim que, a palavra do Senhor diz assim: e disse ao homem que o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. E as pessoas às vezes perdem o temor do Senhor. Ao perder o temor do Senhor, também perde a sabedoria. Ao perder o entendimento, a não se apartar do mal,
também perde o entendimento, pode perder o bom senso. Provérbios 8:12, em Provérbios 8:12, também na minha NVI, diz assim: eu, a sabedoria falando dela mesma, eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Quando a gente não se aparta do mal, a gente perde o bom senso. A gente perde também o conhecimento, o entendimento. Quantas pessoas no início mostram-se realmente extremamente sábios, porque está ali temendo o Senhor, buscando no seu íntimo viver com Deus. E tem extrema sabedoria inicialmente. Só que ao se distanciar de Deus, começa a corromper sua mente. Começa a falar de coisas que não são tão verdadeiras assim. Começa a entrar em assuntos, eu vejo hoje assuntos na internet, pessoal falando de discos voadores, tentando forçar dentro da Bíblia, coisas tão insanas que na realidade não tem muito a ver com a Bíblia, mas tentam forçar a barra ali, mas é por quê? Porque na realidade perderam o conhecimento. Pregadores famosos, pregadores que se desviaram do caminho do Senhor, estou falando de um pregador em si, estou focando num pregador em si, que na opinião do Arnaldo se desviou sim da presença do Senhor, e hoje tenta falar de assuntos que não convêm, assuntos sem seu menor entendimento, sem a menor sabedoria. Para o mundo parece ser extremamente sábio, mas como perdeu o temor do Senhor, perde também a sabedoria que vem de Deus. Ou começa a corromper a sabedoria, começa a se basear na sabedoria humana. Que a sabedoria humana, a nossa visão é muito limitada das coisas, porque nós não temos entendimento completo de tudo que há de ser e de tudo que há de vir, como Deus tem entendimento completo. Deus criou a sabedoria. E nós temos que buscar essa dependência com Deus para termos entendimento das coisas do dia a dia. Esse livro de Provérbios ficou bem claro. Logo após Salomão ter esse sonho, né, no 1 Reis 3, 9 e 12, logo à frente, teve aquela situação onde as duas mulheres, que eram duas prostitutas, que as duas tiveram a criança no mesmo período, no mesmo tempo, onde uma parece que sufocou a criança à noite e tirou a criança de uma e passou para outra. Quando elas foram lá perante Salomão para pedir justiça perante o rei, olha só, duas prostitutas, e numa causa dessa perante um rei para pedir justiça. Isso não era uma causa para o rei resolver, era uma causa que qualquer juiz da cidade resolveria. E naquela época tinha pessoas, magistrados, que resolviam as pequenas causas. Mas por que se levou perante Deus, perante Salomão? Quer dizer, era para mostrar realmente para Salomão a confirmação do que ele estava pedindo, que Deus daria para ele. Sabedoria para julgar, ter conhecimento. Salomão pediu uma espada e disse: dá-me aqui, vou partir essa criança no meio. Metade para mim, metade para ela. Uma das mulheres disse: correto, divida ao meio, metade para mim, metade para ela, nem uma nem outra. E a outra disse assim: não faça isso, meu rei. Entregue tudo para ela, eu prefiro que esse menino viva. Naquele momento, a prudência, a sabedoria que Deus deu a Salomão, ele discerniu. Uma mãe de verdade, uma mãe que ama o filho, jamais quer ver seu filho partido ao meio. Jamais quer ver uma criança decepada ao meio. Ele prefere vê-la ilesa indo para os braços de outra do que ter a partida ao meio. Naquele momento, Salomão consolidou a sabedoria dele. Pode ver que era um caso muito simples, que não precisaria chegar na presença de um rei. É como se nós chegássemos no presidente da República para discutir uma briga de bairro. Eu briguei com o meu vizinho porque a divisão não está correta ali, ele entrou no meu lote, eu quero resolver isso, então vou perante o governador. Não é necessário. Estou dizendo sim, pior, seria perante o presidente. Não, eu teria no mínimo um prefeito na cidade, ou um juiz, uma comarca na cidade que resolveria. Mas nesse caso aconteceu para mostrar para o mundo o trabalhar de Deus. E Deus às vezes testa as pessoas assim. As pessoas às vezes falham em alguns testes mínimos e pequenos,
Porque Salomão podia dizer, quem é vocês para vir à minha presença? Para poder decidir algo tão pequeno. Uma criança de uma prostituta? De duas prostitutas? Quem morreu, quem não morreu, quem é filho, quem não é? Não vou julgar isso. Primeiro, sabedoria, bom senso. Salomão teve um bom senso, que a causa veio até ele. Então, quando veio até ele, teve bom senso e quis julgar. E julgou com sabedoria, porque isso veio do alto. Quem tem o temor do Senhor, ele realmente tem sabedoria. Porque ele não é embasado na sua sabedoria própria. Quando ele começa a entrar em algo que ele vê que está errando, ele volta para a presença de Deus para consultar. Ele não vai responder de supetão. Eu tenho tentado colocar isso na minha vida hoje, em prática. Porque às vezes a gente é tentado a dar opinião em tudo. Querer ser sábio em tudo. Querer entender de tudo. E eu sei quantos pregadores nesse Brasil e nesse mundo, nessa cidadezinha onde eu moro, quantos pregadores não são mais entendidos do que o Arlindo, quantos não são mais sábios do que o Arlindo. Então o que eu faço? Eu vou para a presença do Senhor buscar sabedoria, eu vou para a presença de Deus, eu vou ter temor do Senhor. O que é ter temor do Senhor? É colocar em práticas as coisas que você lê na Bíblia. É viver o que você vê na Bíblia, viver de verdade. Não é apenas pregar para o outro. Porque é muito fácil você apontar o dedo para o outro e dizer, isso não deve fazer, aquilo não se deve fazer. Mas e quando chega a nossa vez? De colocar em prática as porções de Deus na nossa vida. De recusar uma peita, um suborno, de dizer, não, eu não posso. Eu preciso muito desse dinheiro, mas eu não posso. Porque não convém que eu aceite suborno para praticar algo errado, algo ilícito. Quando você é tentado a ser uma falsa testemunha, e você não pode ser, mesmo que você vai privilegiar alguém que é muito amado, alguém que é muito querido seu. Não, você deve dizer para a pessoa, não, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser coerente, eu tenho que ser, no mínimo, prudente. Eu tenho que ter bom senso. O livro de Provérbios, ele vai ensinar muitas coisas, desde os jovens, porque os jovens, por não ter tanto entendimento, não ter tanto conhecimento, o que o jovem tem que ter principalmente? Prudência. Porque ele vai ter o tempo de aprendizagem. A gente vê que em uma das cartas de Paulo, se não me engano, que pedia para não colocar pessoas recém-convertidas na direção da igreja. Por que não colocar neófitos na fé na direção da igreja, pessoas recém-convertidas? Eles ainda não tinham entendimento das coisas espirituais. Então iriam julgar a igreja, iriam trabalhar, dirigir a igreja exclusivamente com coisas carnais. Hoje, no nosso meio, eu entendo isso. Deve ser provado, testado, primeiramente por Deus, depois pela igreja, alguém que vai dirigir uma congregação, alguém que vai estar à frente no trabalho, a não ser que Deus aponte o dedo diretamente, a pessoa vai começar conforme Deus quiser. Mas normalmente é necessário um processo. Até Paulo, quando ele começou a caminhar na fé, esse homem que deixou cartas tão maravilhosas, primeiro ele andou um tempo grande com Barnabé. Por quê? Primeiro ele precisava aprender a discernir as coisas espirituais, mas ter prudência, ter entendimento. Quanto mais nós hoje. Então o livro de Provérbios deixou isso também para os jovens, mas deixou também a situação da mulher adúltera, o que o homem cometer adultério, né, as mulheres, o homem se deitar com mulheres, né, o homem que viver no ato de adultério, ele está cavando a sua própria cova, é algo extremamente perigoso. Fala também da questão de não se juntar com pessoas más para tirar proveito de coisas erradas. O Provérbios também avisa isso. O Provérbios alerta muito que aquele que não teme o Senhor, ele não terá um fim bom. O fim dele será ruína. Então ele mostra tudo que devemos fazer no dia a dia. Só que não está listado ali naquela sequência, porque às vezes a pessoa abre a Bíblia e quer tudo na sequência, passo a passo, bonitinho. Então vou seguir isso, vou seguir aquilo, vou seguir aquilo outro. Eu peguei uma porção de provérbios. A provérbio 16, do 16 ao 22, fala basicamente de estar longe dos caminhos maus. De não estar andando nos caminhos errados, né? Porque fala assim que, olha,
O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho, a sua alma, por exemplo, no 16, 17. Mas no 16, 18 é o seguinte: a soberba procede à ruína, e a altivez de espírito procede à queda. Uma das coisas que a gente deve sempre entender, a gente vê isso no dia a dia, vê no caminhar da fé, no caminhar da Bíblia, da seu cotidiano na vida perante Cristo. Toda pessoa soberba, ela resiste até o Espírito Santo. Principalmente. Então, muito menos os homens, vai ouvir muito menos os homens. A soberba precede a ruína. É muito comum pessoas começarem muito bem, caminhar na presença do Senhor, andar bonitinho, mas aí começar a soberba, começar a achar que é tão bom quanto, que é muito melhor que todos os outros, que é o que sabe todas as coisas. E, gente, quanto mais você estuda a Bíblia, mais você aprende. É bom ler outros livros. Eu leio outros livros também, citando alguns aqui, A Quarta Dimensão do Jung Po, e alguns outros, né? Esse é o que eu me lembro aqui tranquilamente, também Jejum e Oração, do Maré Chávida, e são livros que abrem o seu entendimento. Abriu muito o meu entendimento para jejum e oração, abriu muito o meu entendimento do mover da quarta dimensão, mas nenhum desses livros são livros de homens de Deus, que falam exclusivamente de palavra de Deus, de Bíblia, esse que eu estou citando, mas nada substitui a Bíblia. Primeiro que diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Verdade, tá? E não cabe mais nada aqui. Você não consegue pôr mais nada. Todo mundo que não prega a Bíblia, em algum momento ele viveu a verdade, mas hoje ele se desviou da verdade. Porque na realidade, é o que diz no capítulo 16 de Provérbios, versículo 18, que precede a ruína, né? Fala que no 16, 18 fala que a fala que a soberba procede à ruína. E fala que é melhor, no 19, fala que é melhor ser humilde com os mansos do que repartir despojos com soberbos. Então é muito melhor você ser humilde com os mansos do que ter grandes despojos, grandes bens misturados com pessoas soberbas. Porque a soberba precede a ruína. Se você está repartindo despojos com soberbos, com pessoas que já está soberba, que já está precedendo a ruína, você poderá correr o risco de também se arruinar. O livro de Provérbios diz, se você vê uma pessoa que é soberba e você não puder realmente levá-la para o caminho de Deus, se você não puder realmente mostrar onde está a ruína, precedendo a ruína dela, é melhor que você se afaste, para que você também não vá. Porque o livro de Provérbios ensina tudo, que nós não devemos ter 2 pesos, 2 medidas, não devemos carregar balanças falsas, que nós devemos ter tudo de acordo com a presença de Deus. Fala-se também no capítulo 20, no versículo 20, o que atenta prudentemente para a palavra acha o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. O que atentar prudentemente para a palavra, ele vai achar o bem, a palavra. E o que teme o Senhor será chamado de bem-aventurado. Por que bem-aventurado? Porque bem-aventuranças, né? Está lá em Mateus. Porque na realidade não depende de você. Bem-aventurado aquele que vai fazer isso, fazer aquilo. Sim, depende de você seguindo as coisas de Deus. E o livro de Provérbios vai te dar uma direção. Esse livro vai te dar uma capacitação, vai te dar uma luz a colocar as coisas do dia a dia. Por exemplo, o último Provérbios 31, onde a mãe do Lemuel diz assim, filho meu, não convém aos príncipes, não fica bem ao príncipe ser dado ao vinho, para que por acaso não perverta o seu juízo e julgue injustamente. Então, era algo assim de sabedoria que a mãe de Lemuel dizia, porque é o seguinte, se você começar, né, ficar juntamente com a turma do vinho, como você tiver o seu raciocínio um pouco distorcido e não tiver bom senso, como que você vai ter um bom juízo? Vamos dizer, mas a bebida não tira bom senso. Não.
Se você bebe um pouco ou demasiadamente, que é muito relacionado, tanto que o bafômetro, um volume pequeno já é pego no bafômetro, pega uma carteira, você não tem senso de direção, senso de frenagem do carro, você perdeu o bom senso de direção. Você chega a atropelar alguém ou bate na traseira de alguém porque achava que estava longe, mas na verdade está muito perto, então chegou de frear, não freia, você perdeu o bom senso. Então, se na direção você não julga bem, né, no asfalto, estou trazendo para o nosso dia a dia, imagina uma pessoa, imagina Salomão embriagado, julgando aquelas duas prostitutas. Ele fala assim, prostituta, o que eu tenho a ver com isso? Ele já podia falar assim, passa a espada na mulher, nas duas mulheres, nos meninos, acaba com tudo. Se ele tivesse dado a alvinha, só um exemplo. O livro de Provérbios, ele te instrui a tudo, a ouvir conselhos de pai e mãe, ouvir, atentar para o conselho, porque na realidade, às vezes a pessoa, seu pai e tua mãe, ele pode não estar tão certo naqueles conselhos que ele está te dando. Não vai estar tão ali alinhado aquele conselho. Mas no mínimo uma coisa tem no conselho de um pai e uma mãe. Muito amor. Muita preocupação com a vida de um filho. Aquela mãe, quando ouviu dizer que o filho seria partido ao meio, onde que teve, primeira coisa que ela falou, teve amor. Ela disse, peraí, então que esse menino fique inteiro com outra pessoa é melhor do que ficar comigo. Porque um pai e uma mãe sempre vai te dar conselhos de amor. Então ouça, analise sempre o conselho de um pai e de uma mãe. Sempre analise à luz da palavra. Porque mesmo que ele não conheça a palavra de Deus, mesmo que ele não te dê conselhos voltados para a luz da palavra de Deus, pelo menos amor no conselho do pai e da mãe vai ter. Pelo menos preocupação com o ir bem da sua vida, é certeza que vai ter. Agora, nem tudo que ele te falar, se ele não vive uma vida na presença de Deus, às vezes pode não ter uma sabedoria de Deus. Então você vai ter que interpretar segundo a Bíblia, mas ouça os conselhos do pai, ouça os conselhos da mãe, pelo menos pare, pense, analise, raciocine nos conselhos que você ouvir. E esses conselhos de Provérbios, na verdade, é um conselho do pai, do pai para os filhos. É um conselho de Deus através da boca de Salomão, que seja ele, que se for pseudônimo dos outros, ou que seja os outros, Agur, como Lemuel, não interessa. Todos eles foram usados através de Deus. Então era um conselho que Deus queria passar para a humanidade. As pessoas que andam e usam o livro de Provérbios para práticas do dia a dia, ele não vai escorregar para caminhos da morte. Ele não pode usar segundo o querer dele. Ele tem que ter bom senso. Ele tem que ter um pouco de prudência na hora de analisar. Porque se você tiver com o seu coração voltado só para você, você vai pegar só a parte que te interessa na Bíblia. E quantas pessoas não pegam só aquela partezinha que interessa para ele e tira totalmente do contexto, né? Para poder dizer assim, eu estou correto, eu estou fazendo tudo à luz da Bíblia. Não, a Bíblia deve ser lida de capa a capa, para ter contexto. Por isso que o meu canal chama Bíblia de capa a capa, porque existem coisas que a Bíblia te coloca agora, mas te mostra um porém. Por exemplo, o homem que viver na presença de Deus, né? Então, um bom exemplo está aqui, que diz o seguinte: o alto caminho dos retos é desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Mas, falando desse mesmo, vamos dizer assim, desse mesmo homem, porque esse mesmo homem pode preservar o caminho bem tudo, mas se a soberba, se entrar a soberba no coração dele, vai preceder a ruína. Vai preceder a ruína. E a altivez do espírito, o espírito altivo, aquele espírito que acha que só ele sabe das coisas, que acha que só ele está pronto para tudo, só ele está precedendo a queda. Não vai ter jeito. Então, o livro de Provérbios pode falar, às vezes, do mesmo homem. O mesmo homem pode ser bem-aventurado, mas se ele desviar da presença do Senhor, ou se ele afastar dos ensinamentos de Deus, ele pode começar a falar loucuras. Ele pode falar coisas... vai falar inverdades, coisas que não são tão verdades. Porque, na realidade, ele vai distorcer a palavra de Deus a seu bel prazer, a sua mente cauterizada, a sua mente
reprovada. Porque, na realidade, todos que se afastam de Deus, eles distorcem as escrituras. E eu conheço pessoas famosas na internet e conheço pessoas à minha volta, que eram pessoas que viviam a unidade na igreja com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, e por algum motivo, provavelmente arrogância, né, precedeu a queda e caíram. E quando caem, começam a se basear na sua própria sabedoria, não na sabedoria de Deus. E começa a distorcer a palavra de Deus. Por quê? Só para encobrir os seus erros, ou só para falar que ele vive certo. Isso a gente deve tomar muito cuidado. Por isso que deve ter bom senso. Quantas vezes a gente está mal, a gente está magoado, machucado, e tenta às vezes usar a Bíblia como escudo, para dizer que não, eu estou certo. Então, você pode estar certo até, em partes, mas o bom senso diz que você deve primeiro dar lugar à palavra de Deus. Leia o livro de Provérbios. É um livro, às vezes, parecia-se um pouco difícil, até me aprofundar um pouquinho mais nesse livro, até perceber que, na realidade, Salomão estava no seu auge, sabe, aquela época mais gostosa, que você está buscando a Deus, que você está confiando, que você está pondo tudo que Deus te deu em prática, e Salomão recebeu um presente, sabedoria. Esse presente é para ele julgar o povo, mas ele julgou e ensinou o povo também a julgar. O que ele fez? Ele deixou o livro de Provérbios. Porque além dele saber julgar, teve um tempo de paz tão grande no reino de Israel, teve riquezas inigualáveis que ninguém, né, no seu tempo se vestia como Salomão. Jesus mesmo usou uma passagem, mas porém falou que os lírios do campo eram mais belos que Salomão. Mas Salomão teve uma sabedoria inquestionável, que não vai se ter após ele, conforme 1 Reis, capítulo 3, versículo 12. Disse que não houve homem sábio como Salomão e nunca mais haveria homem sábio como Salomão. Por quê? Sabedoria concedida por Deus, não pelos homens. Então leia o livro de Provérbios, insira ele na sua leitura e na sua prática cotidiana. Você vai ver que vai haver mudanças na sua vida. Você vai ver que, na realidade, vai haver sim um entendimento do que é viver na presença de Deus. Vai ficar aqui o vídeo e já já nos veremos novamente. Até mais.